aqui do Comando Nacional de Greve e também na direção da FASUBRA. Eu gostaria inicialmente de apresentar os companheiros, né? Rolando já conhece, JP, Fatinha da direção. A Berna é coordenadora da SUGS e membro do Comando Nacional. Berna, coordenadora da SUGS e membro do Comando Nacional. A Marcela é do Unicesp. O Pedro Douglas é do Cista Dourados, Mato Grosso do Sul. E Paulo Henrique, da Coordenação Geral da FASUBRA. Eduardo, do Sindicato Ceará. Rogério, da direção. E eu também da direção. E a Carla, nossa jornalista. Bem, inicialmente eu queria agradecer, né, o aceite do ministro aí, através da mediação, o professor Luiz Cláudio está recebendo essa representação. Nós estamos aí com 1.500 trabalhadores acampados desde o dia de ontem e nós solicitamos essa audiência a partir de uma avaliação que nós tivemos no comando de greve, de que nós estamos num novo momento da nossa greve. A nossa greve foi judicializada por uma iniciativa do governo, coordenada pela AGU. A FASUBRA foi notificada e recebemos agora uma posição preliminar do STJ, onde, na nossa opinião, legaliza, de certa forma, a nossa greve ao garantir a manutenção do estado da greve de 50% das atividades. Nós achamos, a partir de uma assessoria jurídica e de uma avaliação política preliminar que a FASUBRA fez, de que esse momento, com essa decisão de judicialização da nossa greve, coloca um novo patamar nas relações entre o Estado, o governo e os trabalhadores em greve, né? E por existir uma lacuna aí na legislação com relação à greve do serviço público, foi estendida a lei do setor privado, só que na extensão dessa lei do setor privado para o setor público, não coloca qual que é a parte, qual que é a contrapartida do governo, do Estado, ou seja, penaliza uma parte, que são os trabalhadores em greve, na medida em que determina que nós devemos funcionar em 50% de nossas atividades ou do nosso potencial de recursos humanos, mas não coloca qual que é a parte do governo, né? E na nossa opinião, nessa lacuna da legislação cabe o bom senso do gestor, no caso o governo, em receber a entidade em greve para conseguir na mediação um bom termo que supere esse impasse que está instalado há mais de 60 dias, né? E nós achamos que se não houver uma inflexão das partes, né, das partes do governo e a nossa, nós já inflexionamos na medida que nós acatamos a decisão do STJ, né? O impasse continua. E não é interesse para ninguém, eu acho que não é interesse para nós e nem para o Estado que essa greve perdure indefinidamente, porque quem perde é a sociedade, quem perde são os alunos. Então nós estamos aqui mais uma vez, primeiro reconhecendo, eu gostaria de deixar isso claro, que isso é uma posição da FASUBRA, o esforço que o ministro tem feito ao longo desse período em greve, na tentativa de mediar junto ao planejamento, inclusive construindo alternativas para que chegasse num acordo, mas a categoria, a partir daquele último documento, avaliou em sua maioria que não existia ainda elementos consistentes para justificar uma suspensão da greve, por isso que a greve continua. Mas não é interesse de ninguém que essa greve perdure indefinidamente, né? Mas a gente acredita que temos tempo ainda de tentar mediar e construir alguma alternativa que possibilite a superação do impasse. Então, o movimento do acampamento é para isso, né? Para tentar fazer com que o governo nos receba, que garanta a negociação em greve. Nós achamos que isso, o Estado tem que saber resolver os conflitos com os trabalhadores, independente da greve, tem que se esforçar para resolver os conflitos. E por isso que nós, mais uma vez, estamos aqui pedindo o apoio e a mediação do ministro junto ao planejamento. Gostaria de... Sim. Ministro, secretário, bom dia. Para nós, tá, é muito importante a participação do senhor nesse conflito. Que o senhor pudesse
de fato, garantir que o planejamento, tá, recebesse a Fazubra em greve. Na última reunião, aqui sentado, eu falei isso. Se o Duvanier fizer uma proposta, recebendo a Fazubra em greve, fizer uma proposta, não tem por que a greve continuar. O problema é que nós continuamos isolados, e isso é muito ruim. Tá? Isso é muito ruim ficar isolados. Temos que levar em consideração que nós somos o pior piso do Serviço Público Federal. O menor salário é o nosso. Tá? E nesses 60 dias de greve, praticamente não houve nenhum tipo de abertura por parte do governo em nos receber, alegando que a Fazubra tinha rompido as negociações. E nós afirmamos peremptoriamente que não rompemos negociação nenhuma, porque nós estamos desde 2007 tentando negociar. Inclusive, no processo, anexamos 43 documentos provando isso. Eram mais de 100, botamos só 43. Eu achava bom deixar para outro momento. Tá? Então, o que nós queremos nós sabemos da importância do senhor ministro, sabemos o quanto o senhor tem feito para mediar o conflito. Agora, para nós é importante que o senhor consiga, junto à Miriam, não é nem junto ao Duvanier, mas junto à Miriam, que realmente abra-se um processo negocial em greve com a Fazubra. Tá? Que isso para nós é uma coisa muito cara. Até porque, eu volto a repetir, durante várias e várias reuniões nossas com o Duvanier, todas gravadas, o Duvanier sempre nos deixou claro que nunca seria um impeditivo de negociar em greve. E bastou sair de greve para, de repente, tudo que ele tinha falado não valer mais nada. Isso foi muito ruim, isso acirrou muitos ânimos entre as partes. Tá? Porque ele falou uma coisa que depois ele não cumpriu. Se ele tivesse falado, olha, se vocês entrarem em greve, nós não vamos receber vocês, era uma coisa. Não, a greve jamais seria um fator impeditivo. Então, mais uma vez, estou pedindo, enquanto coordenador geral da Fazubra, que representa uma fatia da federação, que haja a intervenção do ministro com a Miriam Belchior, e que determine ao Duvanier que nos receba em greve. Isso já joga uma água fria boa na fervura, já dá uma baixada de fervura muito boa, porque a gente só quer que o Duvanier cumpra também a palavra dele, porque ele nos garantiu uma coisa que não cumpriu depois. Era isso. Tem mais alguma? Eu queria fazer uma questionamento. Na verdade, o que está se tratando, e a Fazubra não é uma ilha que não sabe dos problemas nem nacional e nem mundial. Agora, o problema que aqui está instalado é que num governo democrático, se diz democrático, entendeu? Isso é um absurdo. Por exemplo, não receber. Parece uma coisa que parece assim, é para pisar na pessoa, ou para diminuir o movimento, é para não saber dos problemas que nós temos na universidade. E o nosso problema não é só salarial, é o defesa da universidade. E eu acho que é um desrespeito por uma entidade séria como a nossa. Podemos avaliar, se estamos, nós como coordenadores aqui, nós estamos corretos na nossa análise. Nós estamos defendendo o que a nossa base está fazendo. Agora, a intransigência do governo em não querer discutir, não querer fazer algo que seja muito mais substancial, entendeu? Para a categoria, para dizer que não vai ter recurso, que não vai ter financiamento, que não tem investimento nos técnicos, é o mínimo que pode fazer. Infelizmente, ministro, nós estamos num momento diferente. Pelo menos eu, a maioria, certa parte dos companheiros que estão nessa mesa, nós tivemos nessa aqui não, mas nesse ministério, em outros momentos o ministério tinha mais força para negociar. Nós já tivemos momentos onde o ministro batia mais dela e íamos para frente. Nós estamos num estágio onde um secretário, entendeu, diz que não vai negociar e está deixando o caos instalado, entendeu? Eu me sinto, por exemplo, o seguinte, não posso fazer, não, vai ficar quietinho porque você fizeram uma criação. Acho uma coisa, sabe, de rabugento, uma coisa que não é de característica de um governo sério. Acho que não dá para a gente fazer. Não vai dar nada, não vai negociar nada, mas é o seguinte, tenha respeito, porque nós já estamos ficando incomodados com esse tipo de coisa. Não sei que o Ministério sempre esteve do nosso lado, já soltou umas notas, nós temos solidariedade de quase todos os reitores, para não dizer todos os reitores, que acham um absurdo essa judicialização, que é um absurdo porque sabe dos salários que tem. A AGU, com um ser inanimado por cima, se acha no direito de tirar a autonomia da universidade para judicializar a greve. Então, e aí? Fazer o quê? E olha que assim, nós estamos ainda sendo respeitosos para com a universidade. Nós estamos movendo a solidariedade. Bom, pai. Nós estamos sendo solidários ainda e temos o diálogo com os reitores, fraternalmente com os alunos. E aí?
O que faz um secretário de Estado? Ou é a ministra? Eu acho que é a ministra. Isso aí é direito da presidente. A presidente diz, não senta, não conversa. Porque eu não tenho outro recurso. E confesso que assim, os ânimos hoje do movimento, entendeu? De desprezo. Eu acho que é ruim esse negócio no momento. Eu acho que o senhor, como ministro de Estado, responsável pelas áreas da educação da nossa universidade, acho que poderia fazer como nós fechamos, por exemplo, a questão da carreira, foi aqui, ministro, independente da posição daqueles senhores ilustres aqui do outro lado, que acham que é dono de todo o recurso do país, sei lá. Desculpa, mas eu acho que assim, tá difícil. Eu acho que o fato, por exemplo, da judicialização na justiça agora, e não se avança, por exemplo, com uma coisa mínima, a questão da negociação coletiva. Não se quer conversar. Se coloca qualquer um na mesa hoje, entendeu? Você achando o direito de ser representante dos trabalhadores. Porque não se quer conversar e tem ideias atrasadas em algumas mesas de negociação. Eu quero fazer o que eu quero e o movimento tem que aceitar. Então eu estou dizendo isso para o senhor porque não é sério, não é bom para o movimento, não é bom para o país, entendeu? A gente não nos respeitar como o senhor está sendo conosco, entendeu? Do outro lado há uma intransigência. E se o senhor quer dizer, fala assim, teve momentos onde vocês foram intransigentes. Isso pode ser opinião. Agora, teve momento que nós sentamos, o motivo que nos levou a ter uma unanimidade na greve foi daquele senhor dizer que ia acabar com a nossa carreira. Sentou na mesa e disse, não estou dando nada, estou pensando e vou tirar isso que eu não concordo. Quer dizer, aí, aqui não é menino. Temos 180 mil trabalhadores esperando muito essa direção. É isso. Alguém mais quer? Não. Bom, olha, eu vou, com a mesma franqueza que o JP se colocou, para dizer que o Ministério, para criticar o Ministério da Educação... Não critiquei o Ministério, eu livrei o Ministério, estou falando do Ministério do Planejamento. Não, mas vê bem, a partir do momento que você diz que o Ministério já teve uma posição mais firme a favor da FASUBA no passado, você está criticando o Ministério da Educação. Não, é o limite de vocês de não poder negociar financeiramente. Não é isso, JP, o que aconteceu. O que aconteceu? Não, eu tenho que dar a minha versão. Né? Sim. Eu tenho que dar a minha versão até para que vocês não tenham um projeto memória. O projeto memória é para que a verdade seja restabelecida. Né? E não para que fique uma versão contra uma outra. As posições são tá claras. Eu recebi, sem audiência prevista, a LEA, às vésperas da decisão da direção nacional. A LEA e a representação. Não, quando eu digo a LEA é porque você é